Fala galera, tudo em ordem? Aqui quem fala é Carlinhos para mais um Resuva SSA 2021, segunda fase. Dá uma olhadinha nessa questão número 9. As queimadas no cerrado, frequentes, não é? Ocorrem preferencialmente na estação seca, afetando a fauna e a flora. Veja o que ele fala aqui pra gente. Nos caules de árvores e arbustos, há uma espessa camada de tecido, que envolve troncos e galhos, agindo como um isolante térmico e impedindo que as altas temperaturas das labaredas atinjam os tecidos vivos mais internos dos caules. Então ele está vinculando aqui o conhecimento de histologia vegetal, botânica, com o conhecimento de biomas lá da ecologia. Veja o que ele pergunta para a gente. É correto afirmar que esse papel de proteção é realizado por qual tecido? Cara, não é uma questão difícil, é uma questão tranquila, mas tem que ter esse conhecimento. A gente precisa lembrar que o cerrado, considerado por muitos o segundo maior bioma brasileiro, ele tem duas estações bem definidas, ó. Uma estação chuvosa, esse U tá parecendo um V, e também uma marcante estação seca, que se estende mais ou menos de maio até setembro, cara. Então, gente, por conta dessa estação seca, temperaturas mais elevadas, nós temos aqui a ocorrência de queimadas no cerrado. Essa queimada, claro, ela pode ser provocada pelo homem, que é a famosa queimada antrópica, e ela pode ser uma queimada natural. E aí o que a questão está te pedindo? A questão quer que você saiba as adaptações vegetais para sobreviver do cerrado. Aí o que é que eu fiz? Claro, dá uma olhadinha nesse desenho maravilhoso desse tronco aqui, ó. Pá! Olha que massa! Com esse tronco a gente consegue falar sobre algumas adaptações, das adaptações marcantes dessas plantas aqui, ó. Vamos lá. Primeira adaptação. Olhe isso aqui, gente. O primeiro tecido que forma esse tronco, a gente chama de suber. O suber é um tecido muito rico em lignina e muito rico em suberina, que faz esse tecido ser seco, gente, que atua como um importante isolante térmico e também como uma importante barreira de proteção para essas plantas aqui. No caso, as plantas do cerrado têm um suber muito espesso mesmo. Qual é o objetivo desse suber espesso, gente? Pensa só, dá uma olhadinha aqui por dentro. Esse tecido azul é um tecido de condução, o floema. Embaixo do floema nós temos várias camadas de xilema. São tecidos condutores, tecidos que o vegetal tem que proteger. Então esse suber muito espesso, ele protege os tecidos mais internos, por exemplo, o xilema e o floema do fogo. O fogo vai atingir, mas o suber vai conseguir resistir, protegendo essas camadas internas de tecidos de condução, por exemplo. Importantíssima a adaptação. Outra adaptação são as raízes. Raízes muito profundas, que conseguem fazer duas coisas: captar água nos tecidos mais profundos, nas camadas mais profundas do solo, e nutrientes, já que o solo do cerrado, ele é um solo com poucos nutrientes e um solo
ácido, um solo ácido. E em algumas regiões, um solo tóxico, galera. Esse solo do cerrado é muito rico em alumínio também. Então, essas raízes profundas têm esse tipo de intuito, conseguir pegar nutrientes e água nas camadas mais profundas do solo e também proteger-se do fogo, porque, claro, o fogo não vai conseguir atingir essas camadas mais profundas do solo. As folhas têm cutícula espessa, uma cutícula formada de cera, de lipídio, e os seus estômatos estão na superfície interna da folha. Qual é o objetivo disso, gente? Claro que é minimizar a transpiração, não é? Olha que tanta coisa que a gente está aprendendo sobre as adaptações das plantas no cerrado. E vou dizer mais uma para você. Ó, os troncos são tortuosos. Porque pensa o seguinte, se o tronco está torto, pode ser que o fogo atinja uma parte, mas a outra parte que está entortada para o outro lado, bem assim, ó, pode ser que a outra parte não seja atingida lá pelo fogo. Então, isso fornece também uma proteção contra as queimadas. Então, meu amigo, não tem para onde. Qualquer questão de cerrado agora que tem adaptações, se tu assistiu esse vídeo, tu vai conseguir gabaritar. Então, vem comigo. É correto afirmar que esse papel de proteção é realizado por qual tecido? Lenho? Lenha xilema. Xilema, ele colocou aqui, cutícula. É um tecido que está relacionado com a minimização da transpiração foliar. Floema é um tecido de condução. Então, o gabarito para a gente nessa questão aqui fica na letra B. Suber, camada muito espessa, rica em suberina, rica em lignina, que protege os tecidos internos de condução, por exemplo, da planta. Foi um prazer resolver essa questão com vocês. Vem comigo, dá aquele like, se inscreve no canal, divulga para todo mundo. Até a próxima, gente!